Bom, que falar do pôster que eu vi, que eu li e que eu compartilhei hoje. Eu vi ele no Instagram de uma moça, eu não lembro o nome, mas ele falava sobre, esse pôster falava sobre Jesus, e eu quis compartilhar, compartilhei no Instagram. Não foi no story que eu compartilhei. Falava de Jesus, que Jesus, ele lavou os pés de Judas, ele chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Eu sempre tenho esse anseio por parecer com Jesus, e quando a gente vê que a gente quer ser como ele, deseja ser, anseia ser como ele, e essa é a minha meta de poder parecer um pouquinho com Jesus, a gente vê o quanto a gente é falho, o quanto a gente é falho, né, suscetível ao erro, e o quanto Jesus é perfeito. Ele nos amou, né, ele morreu pelos nossos pecados, e ele estava ali, sabe? Judas ia trair ele, né, que ele seria o traidor, e ele, mesmo assim, ele lavou os pés de Judas e chamou Judas de amigo. Você sabe o que é isso? É você olhar para uma pessoa que você sabe que te traiu, você sabe que vai trair você, que vai te causar algum dano e te trouxe algum tipo de sofrimento, e você chamar essa pessoa de amiga ou de amigo, você lavar os pés dessa pessoa, você servir essa pessoa. Será que nós conseguimos chegar a esse ponto de não revidar, né, e de olhar para o propósito? Porque Jesus, ele olhou justamente para o propósito dele. E é essa reflexão que eu fiquei nesse dia, nessa terça-feira, pensando, eu preciso olhar para o propósito, porque não é fácil a caminhada com Jesus, não é fácil a gente ser sim um pouquinho parecida com Jesus, não é fácil, mesmo que a gente se esforce e queira, a gente vai estar sempre errando, a gente vai estar sempre cometendo falhas, mas o importante é que nós possamos entender que nós temos que colocar os nossos olhos nele, no testemunho dele, no que ele fez. E se ele fez, ele deixou esse ensinamento para nós, porque ele estava aqui como homem, não como Deus. E é possível a gente amar as pessoas que nos odeiam, é possível a gente amar o nosso inimigo, é possível sim, é possível sim perdoar, é possível sim, porque é nele está toda a purificação do nosso eu, do nosso coração, da nossa mente. É o Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi concedido por ele, que nos faz ter nosso coração limpo, ter a capacidade de amar, de perdoar. Eu sei que não é fácil, dependendo do que foi feito, dependendo do que foi feito a você, dependendo do que fizeram com você, não é fácil. Mas quando resolvemos olhar o propósito que Deus tem na nossa vida, é possível. É possível porque Ele nos faz capaz de perdoar, de, não sei se chamar de amigo a quem nos trai, não sei, porque nós precisamos buscar muito, pela presença de Deus, buscar muito o Espírito de Deus, para que nós possamos muito, pela presença de Deus, buscar muito o Espírito de Deus, para que nós possamos ter essa capacidade. Mas nós temos a capacidade de perdoar, nós temos a capacidade de liberar o perdão, nós temos a capacidade de limpar o nosso coração, porque quando limpamos o nosso coração, nós não estamos fazendo bem para o outro, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Então, nós precisamos ter a nossa atenção, ter os nossos olhos para Jesus, do que Ele foi, do que Ele é, e o que Ele nos torna através dEle. É através dEle que eu posso perdoar, através dEle que eu posso amar, é através dEle que eu posso olhar o outro com outros olhos, é através de Jesus. Eu preciso olhar com os olhos dEle. E esse pôster me fez refletir sobre isso, sobre precisamos estar com nossos olhos focados no propósito que Deus tem para nós. Que nós possamos ficar com essa reflexão. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo, chamou Judas de amigo. Nós possamos ficar com essa reflexão e saber que em Jesus nós somos capazes. Em Jesus nós podemos ser melhores a cada dia e ter o nosso foco e ter a nossa atenção para o propósito que Ele tem para a nossa vida. É possível. Boa noite.